Seleção brasileira desencanta e vence por 4-1 a seleção do Paraguai. Com grande partida de Vinícius Júnior, Galvão Bueno e Casagrande se rendem ao atacante. Hoje não é o Vinícius sobrou. E o Vinícius, ele tem uma personalidade muito grande. Ele foi muito cobrado. Tira o Vinícius Júnior do primeiro tempo. Não aconteceu nada. Bem, amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, vamos lá bater um papo dessa goleada do Brasil, 4-1 em cima do Paraguai. Fica mais gostoso, fica mais tranquilo, fica mais fácil de falar depois de um resultado de 4-1 favorável do que aquele 0-0 tão triste, tão amarrado, tão feio, tão ruim na estreia contra a Costa Rica. Então, a seleção brasileira praticamente garante sua classificação, porque tá bom, Costa Rica, se ganhar do Paraguai, pode ir a 4 pontos, se o Brasil perder na Colômbia, fica com os 4 pontos, aí a diferença do saldo de gol, nesse momento o Brasil tem 3 gols de saldo positivos, a Costa Rica tem menos 3, a 6, não vai tirar, vai classificar. Vai decidir contra a Colômbia na próxima terça-feira quem é o primeiro. Empate, Colômbia primeiro. Derrota do Brasil, sem perder do saldo de gol, Colômbia primeiro. Vitória do Brasil, Brasil primeiro, queria 7 pontos e deixaria a Colômbia com 6. A Colômbia está invicta já sei lá quantos jogos, são muitos e muitos jogos. O último confronto foi a vitória da Colômbia. Atravessa um grande momento, o Brasil empatou 0-0 com a Costa Rica, eles ganharam de 3-0 sem a menor dificuldade. Então, a decisão será entre Brasil e Colômbia. Vamos ficar um pouquinho nesse jogo de hoje. Fez uma partida maravilhosa a seleção brasileira? Não. Mas teve gol. Eu brincava, né? Teve chance, Brasil, cadê o gol? Jogou melhor, cadê o gol? Então, fez uma partida maravilhosa? Não, mas teve gol. Fez 4 gols, tá bom? 3-0 no primeiro tempo. Em 2 deles, a defesa do Paraguai acabou facilitando, uma bola que a do Vini, ele foi em cima mesmo. Pressionou ali a bola que escapou do lance do Rodrigo. O Savinho estava na posição também, o zagueiro deu uma bobeira, ele meteu para dentro, mas os dois estavam lá para fazer um gol. 3-0 o Brasil no primeiro tempo, o segundo tempo foi 1-1. Foi um pouco mais justo, um pouco mais igual. Mas então, a seleção brasileira jogou melhor do que tinha jogado contra a Costa Rica, já mais acostumada com esse campo menor, não é impossível fazer isso, jogar não é impossível achar o espaço não. O Uruguai achou muito bem o espaço ao meter 5 na retranca da Bolívia. E a seleção brasileira conseguiu fazer 4 gols. Hoje o Paraguai não jogou tão fechado como normalmente, mas conseguiu fazer os 4 gols. A grande diferença, tá bom, o meio-campo se mexeu melhor. O Rodrigo até não teve uma grande participação hoje, não. O Vinícius sobrou. E o Vinícius, ele tem uma personalidade muito grande. Ele foi muito cobrado no outro jogo. Continuo achando que o Dorival não devia tê-lo tirado, porque num lance ele decide, como praticamente decidiu o jogo no primeiro tempo inteiro, foi o melhor em campo, foi o melhor do jogo, deu show, deu espetáculo. Ele precisa também tomar cuidado para não exagerar. Maestro Júnior, no comentário da Globo, com toda a sua sabedoria, toda a sua capacidade de ver as coisas dentro de campo, disse assim, ele não pode exagerar. Exagerar assim, num enfeite de bola aqui, numa embaixadinha ali, numa tentativa de caneta desnecessária, dá um espetáculo, a torcida adora, eu adoro, vocês adoram. Mas o Júnior dizia bem, os jogadores ficam meio ofendidos, aí a coisa se complica, parte para pancada, parte para discussão, e ele poderia até ter sido expulso nos empurra daqui, empurra dali, que teve com os jogadores do Paraguai. Mas ele foi fantástico. E ele tem essa força. Todo esse problema de racismo que ele sofreu, e quando ele me disse assim, eu não quero que meu irmão, quando cresça, passe por isso. Eu não quero que tantas pessoas que jogam futebol ou na sua vida normal passem pelas coisas que eu tenho passado. Eu podia desistir? Não, vou lutar sempre. Vou para cima dele, jogando futebol, vou mostrar. Se me agredir, eu vou encarar mesmo e vou dizer o que eu tenho que falar, não vou ficar quieto. E o que ele fez hoje foi uma resposta às críticas duras que ele recebeu do jogo contra a Costa Rica. Ele, o que ele já fez? Só fez 3 gols na seleção brasileira. Hoje fez 2. O que ele jogou? Cadê o espetáculo? Hoje deu de monte. Ele deu carretilha, ele deu caneta, e foi para lá, e veio para cá, e passou, driblou, fez 2 gols. Hoje foi Vini Júnior, o cara da bola de ouro. O cara de prêmio de melhor jogador do mundo nessa temporada. Então, essa foi a grande diferença.
Porque não é normal ganhar de 4-1 do Paraguai, não. Em 2011 empatou com o Paraguai na Copa América da Argentina, perdeu nos pênaltis. Em 2015 empatou com o Paraguai na Copa América do Chile, perdeu nos pênaltis. Depois, em 2019 empatou com o Paraguai, ganhou nos pênaltis, seguiu, foi na sequência na Copa América. Foi campeão, acabou sendo campeão na final contra a seleção do Peru. Então não é um resultado tão normal. A seleção soube aproveitar os lances e passou por dois perigos. Primeiro, quando uma bola quase entra, um chute que pega meio no rosto, meio no ombro do Militão, o Alisson vinha caindo para a esquerda, voltou para a direita, fez uma grande defesa, poderia ser 1-0 do Paraguai. Aí a coisa ia ficar complicada com tudo que o Vini Júnior vinha jogando. Depois o Paquetá perdeu o pênalti de 1-0, que daria mais tranquilidade. Ele ameaçou, o goleiro não mexeu. Chegou tão perto da bola, teve que bater, tirou muito do goleiro, jogou para fora, mas teve a coragem depois de fazer o quarto gol na cobrança, foi lá, assumiu a responsabilidade e bateu de forma mais simples. Então, gente, é o seguinte, não foi um grande espetáculo, mas foi uma vitória muito importante, porque coloca o Brasil, volto a dizer, essa diferença de 6 gols, eu diria que é impossível de ser tirada pela Costa Rica, ela ganhando do Paraguai e o Brasil perdendo da Colômbia. E vai decidir o primeiro lugar no grupo. Perdeu? Empatou? É segundo. Tendência a jogar contra o Uruguai. Ganhou? É primeiro. Aí o adversário deve vir ou de Panamá ou de Estados Unidos. É muito melhor contra Panamá e contra os Estados Unidos, né? Não foi um grande jogo, não. Foi um grande Vini Júnior em campo. Bora ver na terça-feira o que acontece com a Colômbia. Aí vai ser pauleiro. O time da Colômbia é bom demais. Mas dá para ganhar. Começar pelo Vinícius Júnior. Eu acho que o desempenho do Vinícius hoje no primeiro tempo, que para mim foi o fator de desequilíbrio no jogo, porque você faz um exercício assim, tira o Vinícius Júnior do primeiro tempo. Não aconteceu nada sem que ele participasse. Se você tira o Vinícius Júnior do jogo, e coloca uma outra pessoa ali, né, imaginando isso, o que aconteceu? Praticamente nada. Né? Foi ele que criou todas as situações, mesmo a hora que ele não fez o gol, era ele a movimentação, era ele que partia para cima, era ele que tomou a iniciativa. Toda a dificuldade da defesa do Paraguai em marcar o ataque do Brasil no primeiro tempo foi criado pelo Vinícius Júnior, ou pelo drible, ou pela movimentação, ou qualquer outra coisa. Em relação ao desempenho dele, na minha visão, foi mais brio próprio do que mudança tática. Eu acho que o Vinícius Júnior entrou e ele estava mexido, ele estava não mexido por causa só das críticas, até uma cobrança própria dele. Ele também sabia que não estava jogando bem na seleção brasileira como ele joga no Real Madrid. O cara sabe. Né? Não precisa ser as críticas ou a torcida ou a gente falar aqui, falar, pô, ele não joga na seleção. O cara senta depois do jogo que ele fez contra a Costa Rica, no quarto, e fala assim, porra, por que eu não consigo jogar como eu jogo no Real Madrid? Por que eu não parto pra cima? Por que eu não... Cara, qual é o meu problema? E eu acho que ele se resolveu ali. Eu acho que ele entrou na cabeça e falou assim, pô, eu vou pegar a bola, eu vou partir pra cima do cara e vou me movimentar, não quero saber o que o professor falou pra eu fazer, eu vou chegar lá e vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu acho que foi mais por aí.